que tu me concedeu. Já conheço há bastante tempo, estamos aqui juntos. E na presença de Deus é uma honra poder adorar o mesmo Deus com esse homem. Amém? Que Deus abençoe toda a casa. Que eu me encontro presente com a minha esposa e 3 dos muitos filhos que o Senhor me concedeu. Está ali minha esposa, Jéssica, Bruna, Breno e Emanuel. Amém, queridos? Agradeço a Deus pela sua vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. Abra por gentileza o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, o tema proposto. Glória. Mateus, capítulo 16, verso 16. Glória a Jesus. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. E respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! E respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória! Deixa eu sentar por gentileza. Aleluia, Jesus. Vai falando. Glória a Jesus. Tema proposto: Cristo, Filho do Deus vivo. E confesso aos irmãos que, meditando nessa palavra, perguntei muito ao Senhor: Senhor, qual é a mensagem? Porque em si a palavra já nos mostra aquilo que está sendo revelado. E ali comecei a perguntar ao Senhor: Senhor, qual é a palavra? Qual é a mensagem para esta noite? E o Senhor falou algumas coisas ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Glória a Jesus. Estamos diante de um diálogo de Jesus com os seus discípulos. Diálogo esse que o Senhor faz uma pergunta direta para os seus discípulos. E nós vemos Pedro levantando a mão e pedindo a palavra para responder aquilo que o Senhor está perguntando. E o Senhor pergunta: E vós? Quem dizes que eu sou? E isso aqui me chamou muita atenção, confesso a vocês, que uma pergunta dessa, eu imagino Pedro parando e analisando a pergunta e respondendo: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Glória a Deus! E essa resposta, Jesus diz para ele: Não foi nem carne nem sangue que te revelou, senão o Espírito. Porque eu consigo entender, com Jesus dizendo isso para Pedro, e só consegue entender essa verdade sobre o mesmo quem está no Espírito. E essa pergunta direta para os seus discípulos, sendo respondida, eu sei que já é sabido de todos, mas eu gostaria de destacar aqui o significado de Cristo e de Filho do Deus vivo. Cristo, no latim, Christus, que no grego significa ungido. Trazido para o hebraico, significa Messias. Se formos procurar, a primeira resposta que vamos ter é Redentor e Messias. Ungido, Messias e Redentor. Oh, glória a Deus. Filho do Deus vivo. Pedro está dizendo para ele: Eu conheço que tu és uma divindade. Glória a Deus. Pedro está dizendo para Jesus, está fazendo com que Jesus entenda que a sua resposta está baseada naquilo que ele conhece. Que o Senhor enviou profetas à terra com um propósito. Porque ungido e Messias significa um enviado para um propósito. Glória a Deus. Então Pedro está olhando para Jesus e está dizendo: Eu conheço essa comissão. Eu conheço o que foi imposto sobre o Senhor. Pedro sabia dos outros profetas que haviam aparecido, chamados por Deus, foram escolhidos para uma missão. Então ele está dizendo: Eu sei qual é a sua missão, eu sei quem é o Senhor. Tu és ungido. Tu és aquele que havia de vir.
Perceba que ele responde, de certa forma, a mesma coisa que os demais homens. Porque ele diz assim, no versículo 13: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles respondem, uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Só que Pedro, tendo essa mesma visão, ele faz com que Jesus entenda a sua resposta. Porque de início eu me perguntei, peraí, Pedro está respondendo a mesma coisa. Tu és ungido? Tu és Messias? Ou seja, ele está dizendo que Jesus é o enviado. E porventura, os demais profetas também não foram enviados? Sim. Só que quando ele completa a frase com a sua resposta dizendo, o Filho do Deus vivo, ele está dizendo, tu és um enviado, mas não qualquer um. Glória. O Senhor veio com um propósito, mas não veio com qualquer propósito. Porque os antigos profetas, foi revelado aos homens que os antigos profetas, eles tinham uma missão de profetizar acerca de alguém. Uns profetizaram acerca do próprio povo e do Deus que eles serviam. Oh, glória a Deus. Profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico. Por diversas vezes citaram o Messias, aquele que havia de vir, a saber, Jesus. Oséias, Amós, diversos profetas são citados no Antigo Testamento como profetas messiânicos, por citarem, fazerem profecias acerca do Messias. Júlio, o que você está tentando dizer? O que eu estou tentando dizer é que Pedro está tendo uma visão que os demais não tiveram. Uma visão espiritual. Pedro está dizendo, o Senhor não é qualquer um. Foi até enviado como os outros com um propósito. Oh, glória a Deus. E quando ele completa dizendo, Filho do Deus vivo, o Senhor me fez lembrar de Mateus capítulo 3, verso 17. E que diz que Jesus está vindo até João Batista para ser batizado. E o versículo 17 diz que quando ele sobe das águas, ele sai das águas, uma voz soa do céu, dizendo, eis aí o meu filho amado a quem me comprazo. Glória a Deus, aleluia. Pedro sabe o que ele está dizendo, porque ele estava presente. Ele ouviu o próprio Deus dizendo, eis aí o meu filho amado a quem me comprazo. O Evangelho segundo escreveu Lucas, também capítulo 3, verso 21 e 22. Cita a mesma cena, só que Lucas está dando mais detalhes sobre o assunto. Porque Mateus escreve que houve uma voz. Só que Lucas está dizendo que ele viu a Trindade. Oh, glória! Aleluia! A Bíblia diz que Jesus, ao sair das águas, ele ora ao Senhor. Orando a Deus, o Espírito Santo, em forma de pomba, desce do céu e repousa sobre o mesmo. E do alto céu, o Senhor diz, eis aí o meu filho amado a quem me comprazo. Aleluia! Então percebam o que Pedro está dizendo. Eu sou testemunha de que o próprio céu revelou quem tu és para nós. Aleluia, Deus! Pedro está dizendo, enquanto muitos não conseguem entender quem tu és, nós sabemos de fato que cai a serva. Quem tu és para nós? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia! Santo! E eu me perguntei por que os outros não tinham a mesma visão que os discípulos. João capítulo 15. Jesus conversando com os seus discípulos, ele diz sobre a videira. Ele diz, eu sou a videira e vós sois as varas. E aquele que está em mim dá fruto. Mas aquele que não estiver em mim vai ser arrancado. Se não der fruto, vai ser arrancado. E nessa conversa sobre videira, sobre vara, sobre ramo, Jesus diz para os seus discípulos que aquele que não está nele não dá fruto. E eu perguntei ao Senhor, quais são os frutos? E o Senhor me disse um deles. A revelação
de quem decai a séria. Glória a Deus. Um dos meus frutos a serem revelados para aquele que está em mim é a revelação de quem eu sou. Porque só sabe quem é de fato o mestre aquele que está em Deus. Verdade. Porque se não estivermos em Jesus, não o conhecemos de verdade. Oh, glória! Oh, glória a Jesus! Glória a Deus. E ele conversa com os seus discípulos e ele diz: aquele que está em mim só não me conhece, como também conhece meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus! E o Senhor me fez entender o porquê de algumas pessoas não estarem em Cristo. E com isso cria-se uma barreira. Barreira essa que nos impede de se achegar a Deus. Livro do Gênesis, capítulo 3, no versículo 7, se me falar a memória, diz sobre a queda do homem. E essa queda tira a intimidade que o homem tem com Deus. A Bíblia diz que todo o fim de tarde o Senhor se apresentava no jardim para poder conversar com o homem. Mas após a desobediência, o Senhor continua se apresentando. Porque o Senhor é assim. Aleluia. Quando Ele estabelece algo comigo e contigo, Ele é fiel para cumprir o que estabeleceu. Espírito Santo. Então mesmo o homem desobedecendo, o Senhor se apresenta e pergunta: Adão, cadê você? Adão está escondido. Porque ele consegue entender a sua miséria. Ele consegue entender a sua nudez. Ele disse: ouvi a tua voz e me escondi porque eu tive vergonha. Porque desobedecer nos traz vergonha. E para não mostrar a sua vergonha, a sua nudez, ele se esconde. Perceba que por conta da desobediência houve uma barreira entre o homem e Deus. É verdade. Mesmo o Senhor se apresentando, ele corre da presença. Meu Deus. Me explica melhor isso, Júlio. Eu vou te explicar Isaías capítulo 59. Versículo 2. Diz que o que faz separação do homem e Deus são os nossos pecados, as nossas transgressões. É verdade. Versículo 1 diz que o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir. E as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. Mas o que faz separação entre o homem e Deus são os pecados, as transgressões. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas Paulo escreve dizendo que por um homem entrou o pecado, mas por outro ele saiu. Por um homem veio a morte, mas por outro veio a vida. É verdade. Aleluia. A saber, Jesus. João capítulo 3, versículo 16. É o texto-chave para toda a palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho ligero para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É verdade. Aleluia. Então Pedro está dizendo: eu sei quem tu és. Versículo 14. Ou melhor, versículo 17. Então respondendo, Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Glória. Eu gostei disso aqui, porque me fez entender que Jesus também sabia quem era Pedro. Verdade. Jesus sabe quem tu é. Aleluia. O Senhor me fez entender que Ele fez a pergunta já sabendo da resposta, porque Ele queria revelar a Pedro: eu sei quem você é. Aleluia. Tu não é só Simão, tu é Pedro. Tu é pedra. Oh, glória a Deus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Cristo significa aquele que é afligido, aquele que é atacado, que é perseguido, que é açoitado. E quando Jesus está dizendo para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, está dizendo: eu sou o Cristo. Já me mostrou que você sabe quem sou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Pedro. Por me seguir, você vai ser igreja.
sendo igreja, haverá perseguição para você. Eita, verdade. Meu Mas Deus. qual é o conforto dentro dessa palavra, Júlio? As portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. Glória a Deus. Certa vez, estudando sobre essa palavra, o Senhor falou para mim: porta é defesa. Porta é para se defender. Eu nunca vi ninguém usando porta para atacar. Verdade. Quando você quer se defender, você fecha as portas. Quando fim um dia você vai dormir, você fecha a porta. Oh, glória! Aleluia. Então, se porta é defesa, quem tem que atacar é a igreja. Glória a Deus. Mas quantos têm se oprimido, têm se escondido? Meu Deus. Oh, glória! Espírito. E por que se esconde, irmão Júlio? Por não estar em Cristo. E por não estar em Cristo, não conhece como Ele é. Não o conhece de fato como Ele é, quem Ele é e para quem Ele é. Oh, glória a Deus. E o Senhor fez uma pergunta ao meu coração: quem eu sou para você? Eu faço a pergunta para a igreja: quem Ele é para você? O texto bíblico está nos informando que Pedro, assim como os discípulos, tem noção de quem Ele é. Mas e você, sabe quem Ele é para você? Pedro está tendo uma visão espiritual que só consegue ter quem está em Jesus. Você sabe quem Ele é para você? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14 ao 16. Jesus conversa com os seus discípulos acerca do momento que estava chegando para se cumprir a promessa que os profetas messiânicos haviam entregado ao povo. Ele vai vir, vai ser entregue, não vai reclamar, e tudo isso por amor de um povo. Então, João capítulo 14 ao capítulo 16, Jesus está revelando isso aos seus discípulos. E revelando isso aos seus discípulos, eles sentem medo por ouvir dizer que Ele não estaria mais com eles. Mas Jesus diz: fica tranquilo, porque virá um ao meu lugar. E se eu não for, Ele não vem. E Ele está revelando acerca do Espírito Santo. Ele diz: esse Espírito vos revelará acerca de mim e testemunhará sobre tudo que eu já passei para vocês. Vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então eu tenho que ir. Meu Deus. Mas o capítulo 14, versículos 6 e 7. Glória a Jesus. Glória. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aleluia! Quem conhece o Pai sabe quem é o Filho, quem está no Filho sabe quem é o Pai. Mas há uma necessidade da gente, oh glória a Deus, a gente estar nesse Senhor. Há uma necessidade de a gente entregar por completo. Oh, para que seja revelado quem é a Trindade para mim e para você. Oh, glória a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Jesus. Alguns estudiosos falam acerca dos 7 eu sou no Evangelho de João. Um deles é eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 7 eu sou. Na verdade, encontramos 23 frases de Jesus dizendo eu sou. E baseado no texto que acabamos de ler, João capítulo 14, ele diz que é caminho, verdade e a